Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Carmen Carolina Veiga Cabral, sou juíza do segundo juízo do segundo juizado da comarca de Porto Alegre. Atuo na área protetiva. Acho importante esclarecer isso aqui em Porto Alegre, como é uma cidade grande, né? Nós temos juízes que atuam na área protetiva e outros que atuam na área da socioeducação. Então, eu me propus hoje, então, a falar sobre as audiências concentradas na área protetiva, que é, então, o lugar onde eu trabalho, onde eu jurisdiciono e entendo que fica mais confortável falar sobre. Inicio pelo artigo 227 da Constituição Federal, que nos fala do princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Esse artigo, então, 227 da Constituição brasileira, ele estabelece o dever não só da família, mas da sociedade e do Estado de assegurar essa prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Que seria isto? Seria garantir o direito à vida, à saúde, à educação, lazer, cultura, dignidade, entre outras. E que também as crianças e os adolescentes devem estar protegidos contra negligência, discriminação, exploração, violências de qualquer forma, crueldade e opressão. Então, isso é importante a gente salientar desde o início, porque isso vai dando o norte, né, de o que nós precisamos estar atento enquanto juízes da infância e juventude a aplicar. Além da Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em especial o artigo 12, que nos traz as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito, tá? Isso significa que eles não são mais, como outrora, objetos passivos, né? Essas crianças e adolescentes não são menores, como antigamente se falava, na época do Código de Menores. Então, como eles são sujeitos, de direito, agora essa mudança de conceito traz um reconhecimento de que são pessoas em desenvolvimento. E se são pessoas em desenvolvimento, incumbe a nós, família, sociedade, Estado, de fazer toda essa proteção com relação aos direitos deles, direitos próprios, de ver as suas necessidades atendidas, protegidas, em especial a sua dignidade, e que também eles precisam estar sem qualquer risco de estar em situação de negligência ou qualquer outra daquelas que citei antes. Ainda, o provimento 165 de 2024, ele consolida nos artigos 68 a 74 a questão das audiências concentradas. Antigamente tinha o provimento 118, né? Então ele veio consolidado neste 165 de 2024, que na verdade consolidou todos os outros anteriores, tá? E aqui então começa a especificar a temática de hoje, que é a audiência concentrada na área protetiva da infância e juventude. Da obrigatoriedade da realização dessas audiências concentradas. Da questão de que, além dos andamentos dos demais processos que tramitam numa vara da infância e juventude, de forma, obviamente, prioritária, né? Porque o princípio da prioridade absoluta, que eu já destaquei antes no 227 da Constituição, ele também, obviamente, está aqui no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o juiz, então, precisa, além de atender prioritariamente todos os processos que tramitam na sua vara, também atender essa determinação de realizar essas audiências concentradas, que, na medida do possível, elas sempre vão ocorrer dentro da instituição onde essas crianças e adolescentes estão acolhidos.
Aqui em Porto Alegre nós temos uma divisão, que pode não acontecer em outros locais, né? Que cada magistrado pega uma região. A minha região é a região norte, né? Então, essa parte da cidade de Porto Alegre, todos os acolhimentos sou eu a responsável, a magistrada responsável. Então, como eu tenho vários acolhimentos e várias crianças acolhidas, infelizmente, né? Mas é uma realidade. Eu preciso me organizar exatamente como determina o artigo 69 desse provimento que eu acabei de falar, o 65, é, de passar 2 vezes ao ano, então é semestral, em todas essas casas. Então, do início do ano até a metade, eu passo uma vez em todos os estabelecimentos de acolhimento, então, que eu sou responsável na Zona Norte, e depois do meio do ano até o fim, eu passo de novo em todos eles. Isso, então, está bem claro no artigo 69. Todas as deliberações que forem feitas nesta audiência concentrada, em cada processo, porque eles são feitos em cada processo, e aqui já posso introduzir a questão do PIA, de cada um dos acolhidos, que é o Plano Individual de Atendimento, justamente servem para quê essas deliberações que a gente coloca depois numa ata quando a gente finaliza o primeiro acolhido, digamos assim, que a gente está analisando. Serve para a gente poder reavaliar, tá? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos pede também essas reavaliações trimestrais. Então, como cada criança e adolescente tem o seu plano individual de atendimento, essas audiências, obviamente, elas não são assim, a gente chega e sai fazendo, elas são organizadas antes. Acho importante trazer isso para que quem não lida com a matéria e tem interesse em saber, as audiências concentradas, elas precisam ser organizadas com uma certa antecedência. Justamente então, por quê? Porque as equipes técnicas dos acolhimentos, eles precisam colocar tudo nesse plano individual, todo o relatório, a data que essa criança nasceu, quando foi acolhido, se tem problema de saúde, quem é a mãe, quem é o pai, os dados de nascimento de cada um, se não tem pai, referir que não tem pai registral, doenças, tudo vem ali estabelecido. E aí, quando o juiz vai, então, para a audiência concentrada, e não só ele, aí a necessidade também de se trazer a importância neste momento, estarem presentes os demais atores que são necessários, além do juiz, ou seja, Ministério Público, Defensor Público ou advogado, as redes externas, como o CREAS, por exemplo, que é o Centro de Referenciamento Especializado em Assistência, ou CRAS, que já pertine à saúde básica, conselhos tutelares, daí dependendo da região da pessoa, vai ser um ou vai ser outro em cada caso. A família, onde pode estar mãe, pai ou só mãe, avós, tios, dependendo, né, de quem a equipe consegue fazer o contato e que tem condições de ir, eles vão até lá, então, para que nós possamos ver todo aquele contexto naquele momento e fazer a avaliação daquele momento. Porque a vida é muito dinâmica. E também, né, na vida do acolhimento e dos genitores que as crianças, né, estão ali acolhidas e certamente não é por uma boa razão, infelizmente, pode ser oriunda, de uma negligência, de maltrato, de violência, abusos sexuais, diversas situações. E aí, então, essas crianças estão ali no aguardo de uma definição da situação jurídica, de preferência que possam voltar essas crianças à família de origem, o que nem sempre é possível. Não porque a equipe, em geral, a equipe técnica não se esforça, mas muitas vezes os familiares não indicam e somem, mudam o telefone, não fornecem os contatos. Então, realmente, às vezes fica difícil o trabalho. São diversas as superações que precisamos enfrentar em termos de obstáculos, né, para conseguir se realmente fazer aquilo que a gente se propõe enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto família, né, que é de realmente dar prioridade absoluta à criança e atender a ela segundo o melhor interesse. Bem, sempre que
se determina um acolhimento, é preciso também salientar que o acolhimento é uma medida excepcional e provisória. Muitas famílias têm dúvidas em relação a isso, pensando que muitas vezes pode trazer o filho, deixar lá para que ele seja educado por um tempo e que ele seja reorganizado para depois voltar para casa. Isso não existe, né? O acolhimento, ele não é um lugar para reeducação. Ele é um lugar onde sim, a criança vai ser protegida, vai ser cuidada, tem o guardião, que normalmente é o coordenador do acolhimento que fica responsável por essa criança, esses adolescentes, enfim, até que a família possa se reorganizar, que é o que se espera. As equipes trabalham para isso, tanto a equipe técnica da casa, quanto as equipes externas, como já falei, CREAS, CRAS, né? A fim de que essa família possa se reorganizar, de repente, às vezes, fazendo eventuais atendimentos, aderindo a, por exemplo, um CAPS, né? Em caso de drogadição, em caso de uso de substância psicoativa, para que possa então realmente ter condições de voltar a ter os filhos consigo. Esta é a ideia sempre de que a família possa retomar. Nem sempre isso é possível, às vezes a equipe técnica precisa ir atrás de familiares extensos, né? Avós, tios. Às vezes existem pessoas disponíveis e responsáveis, né, protetivas, e às vezes existem pessoas disponíveis, da família extensa, mas que não são protetivas. Então, tudo isso é um trabalho de avaliação que a equipe vai fazendo e traz para o juiz e para os demais atores que eu antes referi em audiência, para que possamos, então, com todas essas informações, quanto mais melhor, a gente pode ter realmente um panorama geral daquela família para ver qual vai ser a melhor situação. É, essa questão ainda das audiências concentradas, tá? É importante também lembrar que justamente ali a gente vai fazer então essa avaliação que eu falei da situação da criança e da família, né? Então é óbvio que a gente precisa agilizar, a gente precisa tomar uma decisão qualificada. E como que a gente vai fazer isso? Só com esse embasamento trazido pelos demais atores. Por isso a importância dessa multifatorialidade de diversas pessoas ali presentes para trazer as informações, para daí então se poder tentar esse retorno para a família ou parentes extensos, ou então, se não for possível, bom, então vai ficar acolhida até que se encontre uma família que possa adotar essa criança. E aí, com diversas outras reflexões, né, e desdobramentos. Sempre, então, nessas audiências a gente reavalia, né, se é importante naquele momento, ou se naquele momento só, infelizmente, só se tem como manter o acolhimento ou não. Isso é sempre avaliado, a equipe traz as informações, daí o Ministério Público faz a sua manifestação, defensoria também, e o juiz decide, então. Sempre é feita uma ata após toda essa escuta, né? Como já falei, são diversas pessoas ali presentes e que vão falar, às vezes até repetir um pouco das coisas, porque todo esse pessoal vai falar sobre aquela criança ou aquele adolescente, aquela situação. Então, muitas vezes está ali a psicóloga e a assistente social da equipe técnica, então são duas pessoas diferentes que têm olhares diferentes e que vão trazer. E isso, pelo menos a mim, me parece muito importante para que eu tenha vários pontos de vista e que eu possa avaliar melhor essa situação. Onde está inserida a criança, como que a família está, em que momento de vida ela está, se ela tem condições de retomar esse filho, né? Importante, assim, por exemplo, nos casos de pais usuários de substância psicoativa, muitas vezes há uma grande dificuldade na adesão deles aos tratamentos, né? Então, isso é uma coisa que a equipe sempre pede, e muitas vezes alguns começam e param, ou alguns começam, vão adiante, e daí daqui a pouco recaem. Né? Então, isso é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque não é, obviamente, um ambiente adequado protetivo para as crianças. Então, a gente vai conversando, a equipe vai conversando, né,
durante todo o momento em que a criança está acolhida, faz visitas domiciliares às casas, combina, né? Vai até lá, conversa, vê qual é a situação. Não é a vulnerabilidade econômica que vai estabelecer a destituição desses pais, mas todo um contexto além da vulnerabilidade de eventual negligência, né? Que é a causa mais comum ao acolhimento, porque a negligência, se nós pensarmos, é uma falta de cuidado, é uma omissão nos cuidados, que deveriam vir dos pais aos filhos e que não está acontecendo, como eu citei agora no caso do uso de substância. Obviamente que um pai ou uma mãe, né, ou os dois que têm esse uso, eles vão ir até a boca de fumo, essa é a realidade. As crianças muitas vezes vão ficar sozinhas ou moram num território extremamente perigoso e faccionado. Então, são situações que a gente precisa avaliar com muito cuidado para que essas crianças realmente fiquem protegidas, né, e livres desse risco todo que implica esse tipo de comportamento desses pais que estão desorganizados. Então, a tentativa toda é de trabalho com adesão e comprovação no processo, obviamente, né, de que eles sim estão atendendo aquelas determinações que forem eventualmente feitas em audiência. Já falei da garantia, né? A proteção integral da criança, óbvio, isso é sempre, esse é o foco, né? Sempre buscando reintegrar a família, né? Ou então encaminhar para adoção, se não houver realmente outras alternativas. Uma outra situação que eu reputo importante é em relação aos PIAs mesmo em caso de irmãos. Por que eu digo isso? Porque existem situações em que nem sempre os irmãos terão o mesmo destino, digamos assim. Às vezes, uma das crianças tem um genitor que não é o mesmo dos outros irmãos, e esse genitor, por exemplo, tem condições, é uma pessoa que se esforça, que vem demonstrando que tem condições de se reorganizar e de assumir novamente os cuidados desse filho, e então esse genitor pode assumir os cuidados daquela criança, mas os demais, como não são do mesmo pai, talvez tenham que ter uma outra situação, um outro destino. Então, isso tudo é colocado no PIA, por isso a importância de cada criança e de cada ter um PIA para si, né? Nessas audiências ainda, né, quando a gente começa, né, iniciamos todos, então, ali, juiz, Ministério Público, Defensoria, a gente chama equipe técnica para começar, e aí verifica se tem rede externa, e a rede já participa nesse primeiro momento. Depois, toda a rede, toda a equipe técnica sai e vem, então, a família, que conversa com somente o juiz, promotor e defensor. Aí se verifica, né, a rede tem para dizer se aquela, aliás, desculpa, voltando ali à família, né, a gente conversa com a família, vê o que que eles vão nos falar, se vai fechar com o que a rede falou ou não. E depois, então, se houver criança ou adolescente. Claro que aí a gente sempre cuida da questão da idade, né? Porque uma criança de 2, 3 anos não tem condições, né? Não tem maturidade para decidir os seus destinos, né? Mas considerando essa questão de serem sujeitos de direito, lá no artigo 12 da Convenção, é importante, né, a partir de determinada idade, a gente ouça essa criança, esse adolescente, para que ele possa expressar aquilo que ele realmente deseja, né? Digamos numa situação, às vezes, que a criança quer ficar com a mãe, e digamos que até o pai fosse protetivo, mas por alguma razão qualquer ele não quer mais ver o pai, porque ficou tempo afastado. Enfim, as situações da vida são tão dinâmicas que fica difícil a gente assim supor tudo, né? Então isso tudo é avaliado naquele momento. Então a criança vai ter o espaço dela, o adolescente vai ter o espaço dele para falar. Inclusive ninguém fica na sala também, a equipe técnica não fica, a rede externa não fica. Por quê? Porque às vezes tem até alguma situação que envolve o cuidador da casa,
ou a própria equipe, alguma queixa, e a gente precisa que essa criança ou esse adolescente esteja muito à vontade, não se sinta ameaçado, não se sinta coibido em trazer ao conhecimento das autoridades ali as questões que a afligem e que digam respeito a si, para que possamos eventualmente tomar alguma medida. É, por fim, ainda, né, já assim me encaminhando para o final, eu saliento que essas audiências concentradas, elas são assim de uma riqueza muito grande, né? Não é só uma questão de estar ali e o juiz ter que fazer porque está determinado na lei. É porque ali a gente pode agilizar tanta coisa, a gente pode decidir tanta coisa, às vezes dar a notícia aos familiares que, bom, agora o seu filho pode voltar para casa, a sua filha pode voltar para casa, a senhora vai fazer uma experiência familiar, ou vocês agora vão começar, primeiro a criança vai e volta, ou o adolescente, né? O abrigo leva, o abrigo traz, passa um dia, depois finais de semana com pernoite, final de semana estendido, até chegar na experiência familiar. Esses momentos da experiência familiar, assim, eles são de uma felicidade para todos. Porque essas famílias, que em geral são famílias desorganizadas, pelo menos momentaneamente, famílias que são disfuncionais e que não estão conseguindo proteger os seus filhos de forma adequada, essas famílias elas superam tantos obstáculos, né, que quando a equipe consegue trazer, digamos assim, uma luz na consciência dessas famílias, com todas as suas dificuldades socioculturais, é muito bonito, sabe? Aí é que vem o trabalho assim humano do magistrado, que é imprescindível cada vez mais dessa escuta à família, se colocar no lugar, né, daquela genitora, daquele genitor que tiveram uma outra cultura, que provavelmente tiveram muita violência nas suas casas de origem e por isso repetem, da questão da transgeracionalidade, de abusos ou do tráfico em família, de envolvimentos com facção, do silêncio, né? Isso tudo a gente consegue daí dentro dessa audiência, lá no acolhimento, muitas vezes a família consegue superar. Então é um momento de felicidade para todo mundo, porque a gente vê a felicidade nos sorrisos das crianças ali estampado, né? Onde elas estão extremamente felizes porque vão embora para suas casas, que era o que mais esperava, né? Há um tempo atrás, um menino me disse: Bah, chegou o dia que eu tanto queria, e chorou, encheu os olhos de lágrima, que ele não acreditava mais que esse dia poderia chegar. E esse dia chegou, o dia que ele ia poder ir embora em experiência. Claro que eles ficam divididos também, porque criam laços ali nesses acolhimentos com as outras crianças, com os outros adolescentes. E eles também muitas vezes querem fazer uma despedida, a equipe atende esses pedidos. Eu tenho visto, assim, na maior parte das vezes, equipes extremamente eh, compassivas, no sentido de compreenderem e de tentarem dar o seu melhor para que aquela criança possa sair, né? E que possa ter essa dignidade também de poder se despedir, porque é um luto, né? Essa criança e essa família tá, digamos assim, iniciando um outro caminho, um caminho novo que nunca antes tinha trilhado, né? O caminho talvez tenha sido de muita dor até ali. E no momento que a gente então para e presta atenção e olha e entende aquela fala, né, que não é porque quer, né, é porque realmente não conseguem, não compreendem. Ah, sempre foi assim. Lá em casa todo mundo se criou assim, na rua, solto, né? Deixa ir por tudo que é lugar, às vezes em vilas extremamente permeadas pelo tráfico, né? Sempre foi assim, então acham que o filho também pode andar, mas não dá, né? Hoje em dia não dá. Então, esse momento de riqueza que traz assim para a gente a certeza de que essa jurisdição da infância tão sensível e ao mesmo tempo profunda, que nos traz tantas questões delicadas para lidar, né? Esse momento é um momento de muita alegria para todos, onde então essas crianças finalmente conseguem então ir para suas casas, voltarem às suas origens, muitas vezes pedem para a gente se pode voltar no acolhimento,
para fazer uma visita aos amigos. Os outros que não saem ficam muito tristes, também tem esses outros reflexos, outras repercussões, né? Poxa, todo mundo tá saindo e eu não tô. Então, momentos de muita alegria, momentos de tristeza, né? Esse vai e vem assim como uma onda, mas que é da infância, né? Essa pulsação, né? É um pulso, é um coração batendo, ali é tudo muito quente, como eu digo, porque é muito amor envolvido, né? Para trabalhar ali, realmente a gente precisa ter uma entrega, né? Um olhar bem sensível, um olhar apurado, para tentar realmente fazer valer o que se propôs essa Constituição de 1988, que é a prioridade absoluta à criança e ao adolescente. E que possamos também cumprir com o que o artigo 12 da Convenção nos pede, no sentido de que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direito, eles têm dignidade. Eles não podem ser tratados como objeto de um leve trás. Então, por isso que às vezes demora e algumas pessoas não compreendem o porquê que demora. Mas é preciso dizer que é melhor que a equipe trabalhe um pouco mais aquela família para fortalecer e aquele retorno do filho ou da filha à família de origem seja realmente para ficar. Porque o vai e vem não é nada agradável para ninguém, não é nada bom, isso não é uma coisa legal. Então, eu acho importante esses cuidados e isso realmente demanda tempo, demanda dedicação, demanda pesquisa profunda, né? Demanda atividade constante, das equipes irem até as casas, falarem mais de uma vez, terem a paciência de atender genitoras que ligam diversas vezes, que pedem fotos dos seus filhos. Essa é a realidade da infância, né? É uma realidade triste, mas ao mesmo tempo ela é viva, é muito viva. E quando a melhor parte acontece, que é o retorno à família, porque é dali que aquela criança e aquele adolescente veio, essa é a sua história familiar, essa é a sua memória, e começa de um outro lugar, digamos assim, é tudo muito melhor. Os pais ganham uma autoestima, né? A gente vê isso assim, nossa, várias vezes, de pessoas que conseguem se superar e que trazem isso pra gente, assim, e tu compreende, nossa. Que bom que essa pessoa conseguiu entender tudo que a gente falou, né? Porque até então não estava podendo. Porque, como eu já tinha dito antes, muitos pais entendem que ali é um reformatório, que a criança vai ser remodelada, readequada para poder voltar para casa quietinha e não fazer nada. Não, criança, ela vai testar os limites, ela vai tentar se individualizar e muitas vezes vai acabar agredindo, sim, né, o pai e a mãe. Agora, se eles não têm esse repertório, né, emocional para dar essa proteção, esse respaldo, nós, enquanto judiciário, Ministério Público, né, defensoria, advogados, as próprias equipes externas e da casa, temos a obrigação de fazer esse aporte, né, a eles para que eles possam, então, crescer de forma digna e se desenvolver de forma adequada. Então, acho que ficamos por aqui. Esse era o meu recado, então, das audiências, concentradas no âmbito da proteção.